A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Cláudio Júnior Oliveira, economista, diretor operacional do SINDAG. Nós vamos falar sobre a atualização no número de aeronaves e drones da aviação agrícola brasileira. Cláudio, sempre muito bom, prazer receber você aqui. Seja bem-vindo. Para falar de aviação agrícola, para falar de economia, para falar de agro, que é tão importante para o nosso país. O início do ano, com certeza, para vocês aí do SINDAG, está agitado, né? Tá muito. E em todas as áreas, né? Quando fala na área política, nós estamos no ano de eleição. Quando nós falamos na área jurídica, nós temos movimentações importantes no STF, desde ADO até ADIs. E aí, quando fala em executivo, nós temos revisão de regulamentações do setor. Então, o movimento é algo que não falta dentro do setor de aviação agrícola neste momento. Ô Cláudio, você já tem os números do crescimento da aviação agrícola no ano de 2025? Temos sim. Em um estudo prévio, Divino, a aviação agrícola apresentou um crescimento de 5,2% no ano passado. Diferente do ano retrasado, que foi 7,2%. Mas nós temos que entender essa movimentação. Em 2011, nós tivemos um movimento de mais de 8% de crescimento e houve uma queda na sequência. 3 anos posteriores, houve uma queda, mas não brusca. Então, esse movimento que aconteceu agora, de passar para 7%, para 5%, é extremamente natural acontecer, onde a média dos últimos 10 anos continua fixada em 4,16%. Quer dizer, o setor está crescendo mesmo com os desafios no agro, tanto em aviões tripulados, né, os aviões agrícolas e os helicópteros. Aliás, helicópteros, a gente está com 31 helicópteros, é um número significativo. Agora estamos levantando os drones, nesse período ainda vamos levantar, mas no levantamento de 24, nós tínhamos em torno de 8 mil drones. Então, quer dizer, possivelmente, com o crescimento de 100% do ano anterior, a gente vai passar aí de 13, 14 mil drones registrados na ANAC, sem contar aqueles que foram importados, né, da China e outros países que fabricam. Mas atualmente a nossa frota tem 2.866 aeronaves, a frota tripulada, 2.886, saindo lá de 2.722. Então, esse crescimento ele é significativo, óbvio que puxado por muitos aspectos, mas ele mostra a pujança do setor e o quanto ainda ele vai crescer nos próximos anos. O que impulsionou esse crescimento, Cláudio? Bom, a gente atribui algumas hipóteses. A primeira delas é que o agro está crescendo no Brasil, tanto em área quanto em produtividade. E quando falamos em produtividade, nós estamos entrando em uma área que a aviação agrícola entrega muito bem. Afinal de contas, ela é responsável por mais ou menos 25% das aplicações de inseticidas, fungicidas, semeadura, até combate a incêndio florestal no país. Óbvio que, atendendo 29 culturas, algum impacto vai ter o crescimento da agricultura no Brasil na aviação agrícola, mas é certo uma coisa, existe muita área para a aviação agrícola avançar. E quando a gente fala aviação agrícola, a gente fala de aviões tripulados, grandes, médios, pequenos, helicópteros e também os drones, que já estão atendendo nichos específicos do Brasil que a pulverização aérea não atendia. Então, até quando falamos aviação agrícola, ela se confunde um pouco com pulverização aérea. Estamos falando aqui de uma tecnologia que é aérea, e aí a aviação agrícola entra com aviões, helicópteros e drones. Então, esses dois aspectos, sendo eles a agricultura brasileira, o crescimento dela em nível internacional, a quantidade de exportação, a liderança na soja, a carne bovina, por exemplo, toda a parte da ração ela vem da soja, do milho, do trigo, que é atendido pela aviação agrícola, mas, por outro lado, tem uma fatia que o setor ainda não conseguiu atender, né?
tem todos os outros 75% para atender, que de fato têm trabalhado numa velocidade interessante. Então, tem muitas hipóteses, muitas possibilidades em relação a esse crescimento, mas atribuo essas duas aí iniciais como as principais, Divino. Há poucos dias atrás, nós tivemos um voo em escala comercial do Pelican 2 numa cultura de cana-de-açúcar, que foi a primeira do Brasil. Parece-me que o Pelican já tem 10 mil horas de voo no Brasil. É uma tendência também esse tipo de aeronave, Cláudio? Divino, em novembro nós estivemos lá no Vale do Silício, na Califórnia, para conhecer a fábrica da Paica, que fabrica essa aeronave Pelican 2 agora no caso, né? Conversamos com o Michael, que é o CEO, por muito tempo, passamos o dia lá conversando com ele, a presidente Joana e eu, para entender um pouquinho qual é a visão da fábrica sobre a aeronave. E, de fato, eles já testaram essa aeronave em outros países como Honduras, fizeram mais de 100 mil hectares em Honduras em 3 anos, testaram na Costa Rica, testaram na Nova Zelândia, quer dizer, eles já estão trabalhando com essa aeronave há muito tempo. Obviamente que quando se fala em Brasil, se fala em produtos distintos, porque aqui é um clima tropical, né? Até o bico da aeronave tem que ser um pouco mais resistente, porque vai produtos distintos e a quantidade é elevada porque nós temos uma área grande no Brasil. Então, de fato, já tem no país aí, desde ano passado, 6 aeronaves trabalhando, inclusive a SLC é uma delas, que fez um vídeo muito bem construído falando da aeronave. Eles já têm pedidos para 10 aeronaves agora esse ano no país, mas a perspectiva de botarem 20. Então, somando aí em torno de 26 aeronaves até o final desse ano, foi o que o Michael trouxe para nós de fato. A gente tem conversado com a SLC e outras empresas no Brasil que têm comprado, inclusive empresas que têm aviões tripulados, e têm encaixado muito bem na complementariedade. De fato, no período da manhã e da tarde, os pilotos agrícolas trabalham com os tripulados e no período da noite o Pelican atende muito bem, até porque ele tem 300 litros somente, né? As aeronaves agrícolas, elas têm 600, 900, 1,5 tonelada, 2, 3 toneladas. Quer dizer, é uma quantidade ainda muito distinta e tem muito ainda a crescer em relação a esse tema. Mas, de fato, hoje tem trabalhado muito firme na complementariedade dos trabalhos, né? E aí a qualidade da aplicação ela não depende se a aeronave é tripulada ou não tripulada, depende das questões agronômicas e principalmente da questão da técnica, né, de aplicação. Gota, temperatura, umidade relativa do ar, quantidade por hectare, essas definições importantes fazem com que a tecnologia seja produtiva, né? E aqui é o grande ponto comercial. A produtividade dela tem que valer. E se valer, ela vai crescer cada vez mais no Brasil. Isso é inevitável. E na pergunta, aproveitando aqui, em muitas perguntas que fizemos ao Michael, queríamos saber se eles iam fazer outras aeronaves maiores. A ideia deles é que tem que ter escala primeiro dessa aeronave, até porque foram 8 anos pensando nela. É uma startup, né? Agora já cresceu um pouco. Ela é muito fácil de ser construída, no caso deles, eles já têm a tecnologia, mas a gente vê que não é algo complexo de construir como um avião, né? Você troca facilmente peças ali, os fios, você consegue ter acesso facilmente. Então, quer dizer, tem possibilidade de produção muito rápida. Se uma Embraer, uma Boeing, um Airbus, que são as 3 grandes marcas mundiais, por exemplo, pegar uma empresa dessa, parte dela, é muito fácil essa virada, né? Mas hoje, de fato, eles querem escalar essa aeronave, vendê-la bastante no Brasil, para poder, assim, pensar. Bom, foi o que o Michael disse, né? A gente sabe que tem estratégias de empresas e a gente respeita isso. Mas, de fato, foi isso que ouvimos lá, Divino. Eu conversava há poucos dias atrás com o proprietário de uma empresa de aviação agrícola e ele me falava de uma tendência, no caso dele especificamente, que ele estava vendendo algumas aeronaves menores, ou pretendia vender, e partir para aeronaves maiores. Você acha que existe uma tendência de um gigantismo no caso das aeronaves tripuladas para ganhar maior escala? Divino, sem dúvida. Pelos números, né? Eu, como economista, meu pós-doutorado agora foi sobre mercado de carbono. Eu tive que analisar muito a quantidade aplicada no Brasil e o crescimento dessas aeronaves. De fato, o Brasil está comprando aviões maiores. Nós tínhamos até 3 anos 27% da frota somente turbo, né? Agora já temos 30% da frota turbo. Quer dizer, é um crescimento exponencial. A própria Air Tractor, que entrega aí as aeronaves grandes, a Truche, né? Elas estão vendendo muito para o Brasil, muito mesmo em quantidade
excessiva. A fábrica não está conseguindo atender a demanda do mundo inteiro, porque 70% do que se fabrica especificadamente nessa empresa, que detém a grande parte aí hoje da venda para o Brasil, vai para fora dos Estados Unidos. Embora eles sejam os maiores produtores, ou melhor, fabricantes, né, de aeronaves de monomotor, mas de grande porte, eles entregam para o mundo 70%. E o Brasil é o maior cliente de aviões agrícolas do planeta. Há 2 anos eu estive lá com o Jim Hirsch no Texas para falar sobre isso. E aí a gente fica muito evidente, né, a situação atual da Air Tractor, que é a falta de peças e a preocupação deles em relação à taxação americana, a inflação, tudo isso, porque estão vendendo muito no país. Obviamente que ano passado teve uma retração, foi sentida essa retração, porque o ano de 2024 foi muito forte, né, em termos de venda de aeronaves. Sentiram no ano passado a retração, obviamente que também em dezembro de 2024 nós estávamos com uma inflação de 18% na aviação agrícola especificadamente, nós batíamos uma casa de mais de 5 dígitos no IPCA, quer dizer, o Brasil todo teve uma retração muito forte, uma inflação alta, Selic alta, não propiciou o crescimento da compra de aeronaves, da venda de aeronaves. Agora, de fato, o Brasil está pedindo essas aeronaves porque cada vez mais as lavouras brasileiras estão crescendo. Por exemplo, a laranja. Os grandes produtores estão estão comprando os pequenos, né? As pequenas áreas de pequenos produtores. Isso está gigantando as áreas. E quando eu tenho um avião pequeno, por exemplo, para soja, que é uma cultura, um cultivo que exige muito espaço, ela é muito fortemente cultivada, uma região com muitos hectares, o quanto menos descer o avião, melhor, porque eu não preciso de pessoas, o operacional reduz, tudo reduz, eu tenho maior produtividade. A cana-de-açúcar também no Brasil tem crescido muito, e obviamente que a cana é uma cultura alta e fechada, você não tem como passar com um trator ali, você vai passar com o avião. Grandes cultivos exigem aeronaves grandes para esses casos, mas obviamente nós temos arroz, nós temos sorgo, nós temos muitas culturas, banana, que exigem aeronaves menores, né? Então, o grau de exigência do país hoje tem pedido, sim, mais aeronaves de maior porte. Nós vimos isso, não estamos aqui no achômetro, nós estamos olhando isso com os números e aí já identificamos que cresceu muito nos últimos anos, chegando a 30% da frota, essas aeronaves turbo-hélices, essas aeronaves maiores. Você falando aí do crescimento das áreas com soja, cana-de-açúcar, o milho, em função do etanol de milho, várias plantas de etanol de milho estão sendo abertas no Brasil, inclusive uma da Impasa, aqui na minha cidade, que é Rio Verde, em Goiás, e está havendo uma expansão pelo país. Você acha que essa expansão do milho também pode favorecer ainda mais a aquisição e o crescimento do número de aeronaves? Sem dúvida, Divino. E aqui é uma preocupação do economista, né? A possibilidade de um inflacionamento de outras culturas, de outros cultivos, porque o milho está crescendo para atender o etanol, né? Um biocombustível, que de fato o mundo tem interesse em ter mais biocombustível e ele é incentivado pelo governo federal e é justo isso. Agora, estão chamando aí que não vai ter mais milho safrinha, né? Não vão ter um milho safrão lá no início. Vai ser a primeira safra, o milho. E realmente o milho é uma cultura alta também. Tem um período dela que você não consegue passar com o trator, facilmente você vai quebrar ela, você vai danificar a planta. Então, exige também aeronave agrícola. Quer dizer, nós temos muitas fontes aí de possibilidade de crescimento da aviação agrícola no Brasil. Nós temos a cana-de-açúcar, que já atende etanol, mas ela talvez vai se ajustar e se adequar mais para atender o açúcar, que o Brasil é um dos maiores do mundo, um maior exportador. Mas, de fato, vai entrar forte o milho no etanol. Rio Grande do Sul, tive numa reunião agora na FARSUL, na Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, e a grande discussão é o crescimento da lavoura de milho no estado. E esse milho safrinha virando safrão. Vai entrar muito avião nessa história para melhorar a produtividade dessa cultura, que ainda, né, ela exige cuidados específicos. Os Estados Unidos é o maior produtor de milho do mundo, o Brasil é a soja. Então, nós estamos falando aqui numa possível até guerra comercial internacional que pode acontecer, que, de fato, aquela taxação do Trump, muitos pensaram que era somente político o incentivo, mas, de fato, tem incentivos também capitalistas, normais, né, de um capitalismo como os Estados Unidos, que é extremamente agressivo, né, em relação à fatia de mercado, à market share.
Então, esse é um impulsionamento interessante, Vino, mas obviamente que preocupa a gente o inflacionamento de outras culturas, necessidade de atender outras culturas, porque o milho vai tomar espaço da soja, vai tomar espaço de outros cultivos aí para atender as usinas de etanol que vão exigir uma quantidade excessiva de milho. Ô Cláudio, quais estados brasileiros apresentaram maior salto no número de aeronaves? Essa é uma pergunta interessante. Nós temos aí no Brasil os grandes destaques, né, que é o Mato Grosso. O Mato Grosso ele passou de 749 aeronaves para 803 aeronaves. Então, é um crescimento significativo, né? Em segundo lugar, tem o Rio Grande do Sul, passou de 385 para 398, crescimento de 3%, Mato Grosso de 7%, São Paulo cresceu 1%, mostrando um caminho diferente aqui para nós. Por exemplo, São Paulo talvez tenha a quantidade de avião adequada para atender já a demanda. 320 está atendendo muito bem, porque São Paulo usa muito avião, principalmente porque é um player importante na cana-de-açúcar. Tem muita usina gerando etanol e açúcar nesse estado. Aí nós olhamos para Goiás, nós passamos de 307 para 320, o crescimento de 4,2%, cresceu mais que São Paulo, sendo que no ano passado São Paulo passou Goiás, mas esse ano que passou, no ano retrasado, São Paulo passou Goiás, mas ano passado Goiás cresceu bem mais do que São Paulo. Então, quer dizer, tem uma dança bonita para ver. Mas quais são os estados que cresceu em percentual a quantidade? Quem mais cresceu em percentual no país foi o Pará. Veja aqui que importante a gente analisar isso. A tendência de aumento de área no Brasil é o norte do país e o nordeste. O Pará cresceu mais de 14%, passou de 83 para 95 aeronaves, um crescimento de 12 aeronaves. O Rio Grande do Sul cresceu 13, que está em segundo lugar. Então, veja assim, o Pará está lá embaixo em relação ao tamanho de frota, mas cresceu como o Rio Grande do Sul, né? Veja que potencial. O Pará cresceu 14%, Tocantins cresceu 11%. Nós estamos falando de 2 estados que estão no norte do país. Então, sempre que falamos sobre aviação agrícola, a gente acaba batendo ali no crescimento do agro como um todo. E ele fecha com os dados do IBGE que levantamos há um ano atrás sobre o crescimento de área no país. Vai crescer muito a área no norte e no nordeste, vai abrir muitas possibilidades para a aviação agrícola nesses estados. O Mato Grosso do Sul cresceu 8%, a Bahia cresceu 8,7%, mas a Bahia está com a frota mais moderna do país. A média de idade da frota é 22,1, a Bahia está com 21 anos, a média de idade da frota. Quer dizer, temos aqui grandes players diferentes, né? O Mato Grosso vem crescendo, mas de fato os estados do norte e nordeste e também aí o Mato Grosso do Sul vem chamando muito atenção pelo crescimento em relação a percentual. Quando a gente vê os números, né, é bem bacana a gente acompanhar esse crescimento. Eu estava acompanhando uma discussão essa semana, Cláudio. Caiu uma aeronave e eu não sei se o piloto chegou a falecer ou se não faleceu, mas enfim, eu fiquei acompanhando a discussão e vendo o que as pessoas estavam falando ali a respeito. Muita gente falando, porque esses pilotos muitas vezes são muito jovens, até irresponsáveis, querem fazer brincadeiras com a aeronave e tal. Eu fiquei ali, né, só acompanhando no grupo de WhatsApp. Como é que o SINDAG tem trabalhado a capacitação dos pilotos para lidar com essa frota que está cada vez mais tecnológica e diante de uma carência de mão de obra generalizada que existe no país? Divino, se me permite, eu preciso fazer uma reflexão a respeito das fatalidades, né, dentro do setor. Nos últimos 5 anos, a média de fatalidade foi 7,8 fatalidades por ano. É complexo falar vírgula, etc., num caso de fatalidade que a primeira coisa que analisa é que é horrível uma fatalidade, né? Mas, de fato, a vontade é zero de que tenha fatalidades. Mas estamos em 7,8 fatalidades por ano, sendo que ano retrasado foram 8 fatalidades, ano passado foram 12. Em um universo de 2.800 aeronaves, nos parece que estamos num caminho de melhoria em relação à aviação geral, por exemplo, que ano passado ela extrapolou e a aviação no mundo teve um problema muito grande de ocorrências aeronáuticas. E a aviação agrícola ela se manteve com um número nunca satisfatório, nunca adequado
mas um número dentro de uma média. Ano retrasado foram 8 fatalidades, mantendo a média. No outro ano anterior, nós tivemos fatalidade de 8 fatalidades em 2023 e 12 em 2022. Então, a gente repetiu o número de 2022 agora em 2025, só que com uma frota muito maior. Então, eu acho que é importante ponderar isso antes de considerar que o Brasil não está preparado para voar agrícola. Realmente, o Brasil está muito preparado, tem muitos pilotos preparados, mas, de fato, segurança operacional, não podemos parar de pensar. E aí vem a questão do trabalho de SINDAG. Está ocorrendo pelo Brasil, desde o ano passado, a Academia Específica para Pilotos Agrícolas, uma escola de pilotos agrícolas. E ela acontece em várias regiões do Brasil. Ano passado aconteceu lá na Bom Futuro, no Mato Grosso. Esse ano passado também aconteceu no Rio Grande do Sul. Esse ano está previsto acontecer em Sorriso, no Mato Grosso também, tem um número muito grande de pilotos daquela região. Quer dizer, essas academias, elas têm trazido conhecimento novo para os pilotos e talvez por isso, revisão e tal, por isso que não tem aumentado significativamente as fatalidades no Brasil, né? Pelo trabalho de revisão. Além dessas academias para tripulado, tem para não tripulado também no SINDAG. Vai acontecer agora, um evento específico para não tripulados. E entra a segurança operacional também. Então, a gente está caminhando para ter uma frota muito segura. Se a gente olhar 12 fatalidades em 2.866 aviões e helicópteros, ele está mantendo a média de fatalidades e, na verdade, ele está diminuindo em relação ao tamanho da frota, que deveria ter muito mais. Se seguisse essa rotina econômica de análise, aumentando a frota, aumentaria também as fatalidades. Mas não é o que está acontecendo. A frota está aumentando e a fatalidade está se mantendo. Então, quer dizer, o setor está se estruturando cada vez mais e se preparando, né, para esse crescimento de frota possível aí que teremos pela frente. Se continuar crescendo desse jeito, nós vamos chegar a mais de 3.000 aeronaves aí em 2, 3 anos. Vai ser muito rápido esse crescimento. Então, as academias têm acontecido pelo Brasil, que vem pelo Instituto Brasileiro de Aviação Agrícola, e o SINDAG também tem a Academia Brasileira de Segurança de Voo. É uma específica que fala uma semana só sobre segurança. Normalmente, ela acontece antes da safra pelo Brasil. Cláudio, recentemente viralizou um vídeo de um rapaz sendo transportado por um drone agrícola. O SINDAG chegou a emitir uma nota quando esse vídeo viralizou. Do ponto de vista técnico e legal, quais são os perigos dessa prática? Assim, num primeiro momento parece algo inocente, né? Uma brincadeira inocente. Mas por que essa prática não pode ser replicada? Bom, primeiro que o SINDAG fez uma denúncia direto à Agência Nacional de Aviação Civil e fez uma nota repudiando completamente esse tipo de ação utilizando um drone agrícola, né? E é importante considerar que o drone ele não levanta voo com uma pessoa. Aquele drone realmente foi alterado para poder levantar voo com aquela pessoa. E ele é um T-100, um drone grande, 100 litros, né? Mas, de fato, ele não foi feito para isso. Primeiro, é um risco à vida, né? Quem faz isso está correndo um risco de falecimento, porque uma queda pode acontecer em qualquer aeronave, mas, obviamente, que a tripulada ela é muito preparada para não ter queda em relação ao voo. Agora, uma nave não tripulada, a gente já viu muitas quedas aí nos vídeos e em outros lugares, de quantidade excessiva no Brasil. Então, essa prática, primeiro, ela é contra a vida. O segundo ponto é que ela fere a RBAC, que se chamamos RBAC da ANAC, 137, e a 94. No caso, a 94 para drones, 137 para os aviões tripulados. E ainda tem a nova RBAC 100. Ela fere as RBACs da ANAC, né, que exige documentação específica para atuar, e neste caso não se tinha alguma coisa. E aí tem o próprio Ministério da Agricultura que exige o CAAR, né, que é um curso específico para isso, e isso se adota boas práticas. Mas a gente foi pensar aqui tranquilamente a respeito do tema, facilmente a gente poderia dizer que isso é um péssimo exemplo para os demais que atuam dentro dos drones de pulverização. A gente sabe que tem muitos projetos de lei contra o setor, contra os drones de pulverização, e isso é muito maléfico, né, para a atividade em si no Brasil. Essa prática de voar com drone
foi vista agora, nesse momento, foi feito um vídeo disso. Então, como foi viralizado, como foi mostrado em um vídeo, não havia outra coisa a não ser denunciar para a Agência Nacional de Aviação Civil. Mas, de fato, entramos em contato com a pessoa, conseguimos encontrar essa pessoa, estamos falando com a agência para trabalhar esse tema. De fato, esse jovem ele não quer conflito, ele entendeu o que aconteceu, ele lamenta muito, né? Lamenta tudo o que aconteceu. Nós estamos conversando com a ANAC para tornar um grande símbolo de mudança, né? De transformação. Esse jovem está buscando a capacitação, está se preparando, quer dizer, nós temos aqui uma oportunidade de transformar esse problema em uma solução para o Brasil, porque o Brasil ele não cabe mais para amadores, pessoas que não querem fazer a coisa certa. E aqui não é guerra política, aqui é uma questão técnica e pela vida, aqui é uma questão de profissionais casados com suas famílias que fazem os cursos, se preparam e ganham um recurso de vida por meio da aeronave não tripulada. E aí, quando vem alguém e comete uma atividade como essa, às vezes sem saber, por ignorância, ou às vezes sabendo mesmo, isso é péssimo para os profissionais legalizados, os profissionais sérios do setor. Afeta as famílias, afeta muitas vidas, né? Daqui a pouco a esposa teve um filho recém, aí entra um projeto de lei para restringir a atividade, para proibir a atividade na sua cidade por causa de um vídeo, por causa de outro que apareceu. Quer dizer, isso pode causar muitos problemas sociais no país. Então, é uma sequência tão grande, Divino, de problemas que pode causar e que poderíamos falar muito tempo aqui, que eu acho que é importante sempre ressaltar que a vida é em primeiro lugar, mas também aquilo que a gente faz tem uma consequência de problemas para outras pessoas que exercem a mesma atividade. Existe um conflito ou uma integração entre as empresas de aviação agrícola e os operadores de drone? Como é que o SINDAG vê essa coexistência? Eu acho que toda tecnologia nova, né, e aqui o SINDAG já falou muito em nota sobre isso, ela vai se adaptando ao mercado existente. O mercado se chama pulverização aérea, onde você pode trabalhar com aviões, helicópteros e também os drones. Então, nesse mercado gigante do país, alguns vão gostar, outros não vão gostar. Outros vão comprar drones para utilizar junto com os aviões, e que de fato tem acontecido. O que nós notamos é que o compartilhamento das áreas tem acontecido no país. E a complementariedade, atendendo faixas que o avião não pode passar, por exemplo, de 250 e 500 metros, distância de cidades, rios, o drone tem 20 metros pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, quer dizer, a complementariedade tem acontecido de forma sadia no Brasil, mas o setor de pulverização aérea tem se ajustado em relação à concorrência, porque, de fato, se um avião pequeno trabalha 5 mil hectares em uma safra, ele vai sofrer com o drone que faz 2, 3 mil hectares em uma safra. E agora tem o T100, que pode fazer mais do que isso, né? Nós fizemos uma pesquisa há um ano atrás, apresentou a média dos drones T40, 2 mil hectares numa safra, e nós vimos, numa pesquisa que fizemos no passado, 8 mil hectares um avião agrícola. Isso é muito pouco. Nós temos aviões fazendo 400 mil hectares, 450 mil hectares numa safra, 200 mil hectares. Então, quer dizer, mercadologicamente falando, todo mundo tem que se apurar mais, tem que trabalhar mais, tem que buscar o seu mercado. Se formos pensar em um T100, ele tem 100 litros, tem helicópteros que tem 200, 300 litros. Então, de fato, vai acontecer aqui um choque mercadológico. E isso independe da regulação e depende do SINDAG, obviamente. Isso é mercado, e aqui eu falo como economista. Isso independe. Vai chegar lá na frente do empresário essa informação. Por isso que o SINDAG tem trabalhado capacitações contínuas dentro do setor, teve o BPA que passou, outras capacitações para preparar todos para lidar com as mudanças de mercado, com as inovações que vêm aí, inteligência artificial já sendo utilizada na aviação agrícola, novas tecnologias. Quer dizer, precisamos estar em movimento, porque senão a gente acaba ficando para trás. Eu me lembro de uma preocupação do SINDAG em relação à quantidade de produtores rurais, principalmente estados como Mato Grosso, que estavam adquirindo aeronaves. E eles não estavam ali integrados em nenhuma empresa de aviação agrícola. E isso poderia trazer até algum conflito, alguma coisa. E hoje tem acontecido muito de produtores rurais comprarem os próprios drones. E eles não são empresas preparadas. Às vezes o filho vai operar essa aeronave. Como é que o SINDAG tem lidado com isso? Olha, de forma muito positiva, porque aconteceu uma mudança no ano passado, Divino, que muitos produtores acabaram abrindo empresas de aviação agrícola para prestar serviço para o vizinho, para outros. Então, aumentou o número
de empresas reduziu a quantidade, em relação aos anos anteriores, de fazendas que têm aeronaves e drones. No caso, aeronaves tripuladas aqui. As fazendas acabaram ou transformando em empresa ou vendendo. Deu para identificar isso pelo banco de dados da agência, que nós fizemos todo ano levantamento, que as empresas estão comprando aeronaves das fazendas e as aeronaves estão transformando em empresa. Essa movimentação, ela difere dos últimos 10 anos que a gente faz levantamento. O Dr. Eduardo Araújo começou em 2009, mas pegamos, de fato, esses dados um pouco mais para cá. Isso mostrou que essa movimentação ela vai aumentar o mercado para o próprio SINDAG, para buscar novos associados, porque o SINDAG atende somente empresas que prestam serviço. E o produtor está interessado também em ganhar dinheiro com aquele serviço, com aquela possibilidade de serviço que ele tem na empresa, na fazenda dele. Claro que o produtor traz os filhos junto para a nova tecnologia, traz a família junto para pensar os drones de pulverização, autônomos, etc. E aí acaba vendo um potencial importante para gerar esse movimento que nós chamamos, que é a prestação de serviço. Já que eu tenho um avião, eu vou prestar serviço, né? Ao mesmo tempo, tem muitas fazendas que compram aeronave, tem muitos incentivos para comprar elas, e aí já mais ou menos montam uma ideia para daqui a um ano fornecerem essa aeronave para uma empresa de aviação agrícola. Então isso nos surpreendeu, Divino. Aliás, a tua pergunta é muito pertinente. Pela primeira vez, desde que começamos o levantamento, nós identificamos um decrescimento por parte das fazendas e um aumento de aeronaves em empresas prestadoras de serviço. Isso é muito importante e relevante nesse momento. Cláudio, eu vou te encontrar em agosto, aqui em Goiás, no Congresso da Aviação Agrícola. Com certeza vai ser um congresso maravilhoso e teremos a oportunidade ali de fazermos um podcast junto. Com certeza vai ser muito bom. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Divino, sempre à disposição. Parabéns pelo teu programa, sempre dou parabéns porque o agro precisa tanto de comunicação e aqueles que se mantêm aí forte, mesmo com os desafios, né, obviamente que a comunicação tem em todas as áreas, nós temos que fortalecer a comunicação do setor para que o agro consiga crescer de forma mais leve, não tão agitada como é hoje no nosso caso. Obrigado, amigo. Com certeza, um abraço, Cláudio. Gente, eu conversei com o Cláudio Júnior Oliveira, que é economista. Vocês perceberam, né? Números é com ele. Ele trouxe uma quantidade de números, uma precisão nas informações sensacional. E ele é o diretor operacional do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E nós falamos sobre a atualização no número de aeronaves e drones da aviação agrícola. Se você gostou da nossa prosa, deixa um gostei aí pra gente, comente, traga a sua opinião, é muito importante, compartilhe com muita gente e se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.